Seja convosco. Hoje eu quero contar um pouquinho da minha história. Eu cheguei aqui nesta igreja há 30 anos, esse ano completa 30 anos, em 1994. Fui convidado por um amigo, o Carlos Roberto Binelli, que trabalhava junto comigo numa empresa, e ele convidou eu para vir participar de um culto de homens, que tinha uma pessoa que fazia parte de uma dupla e ela ia dar o testemunho dela aqui na igreja. Eu tinha muitos problemas com o vício do cigarro, o vício da bebida, e eu de todas as formas eu tentei deixar esses vícios, mas não consegui. Cheguei até aí num centro espírita para ver se eu conseguia deixar a bebida, e lá eles me consagraram uma garrafa e pediu para mim tomar essa garrafa fora de casa. Aí eu comecei a beber essa garrafa, mas daí o vício, que já era vício, se tornou pior ainda. Eu comecei a beber de dia, de noite, não tinha hora. E o cigarro também, era um vício muito ruim. Eu vim para a igreja, eu vinha com cigarro. Eu vim aqui assistir o culto com o cigarro, mas o cigarro, quando eu chegava perto da igreja, eu colocava ele na cintura, tirava do bolso para entrar na igreja, mas o sentar e levantar da igreja, eles quebravam, o cigarro quebrava. Assim que eu saía da igreja, aquela vontade de fumar, eu unia o filtro com o cigarro para mim poder fumar. E isso foi um bom tempo, quase um mês. Eu queria largar desses vícios e não conseguia. Mas o primeiro dia eu participei desse culto, e daquele dia para cá, até hoje, 30 anos, nunca mais eu coloquei nem o cigarro e nem a bebida na minha boca. E eu era uma pessoa, na minha vida, católico. Eu era muito devoto. Então, quando eu cheguei aqui, eu ouvi essa palavra foi entrando dentro do meu coração. Aí eu fui confirmar na Bíblia, olhar na Bíblia, ver se estava correto. Então, quando eu aceitei a palavra, aceitei Jesus e comecei a participar dos cultos, aí eu participava de todos os cultos, do culto de homens. Naquela época, o culto de homens, eles faziam o culto do amigo, tinha aquela carreata. Também naquela época tinha um futebol, então a gente participava do clube do Evangelho Quadrangular. Então tinha o campeonato da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então eu participava também das vigílias. Então eu estava em todos os cultos, em todos que tinha, os eventos que tinha na igreja, evento regional, eu participava, eu não deixava de participar. Quando eu cheguei também na igreja, eu tinha sofrido um acidente, e este acidente, a minha perna esquerda, ela não dobrava, e o médico até me desenganou. O médico falou que eu precisava talvez até amputar a perna. Mas como aqui na igreja tinha, todo mês de janeiro, tinha oração, e eu entrei nessa corrente de oração, 15 dias de oração. Nesses 15 dias de oração, Jesus me curou. Então eu chamava as pessoas para frente para receber a imposição de mãos. Quando eu recebi a imposição de mãos, eu recebi um calor tão grande. E quando eu voltei para o assento, para o lugar, a minha perna começou a dobrar. Eu senti uma alegria tão grande. Eu subi essa rua voltando para casa de ver que a minha perna estava curada. Eu voltei ao médico e mostrei para ele o que Jesus tinha feito na minha vida. E mesmo assim ele não acreditou. Então Jesus, ele fez grandes maravilhas na minha vida e continua fazendo na minha vida. E o cigarro que eu fumava, eu fui largando aos poucos, declarando que o sangue de Jesus tem poder. Eu fumava, mas eu declarava. Aí foi um diácono que estava aqui na igreja e que falou para mim: toda vez que você for fumar, você declara: o sangue de Jesus tem poder. E eu comecei a declarar e fui liberto deste vício, também aqui nessa igreja. Então, esta igreja para mim é uma igreja muito abençoada. Eu amo essa igreja. A Igreja Quadrangular é uma igreja de oração, é uma igreja de palavra, é uma igreja onde a gente se sente bem. Então eu amo esta igreja e participo também dos 60 anos, eu faço parte.